professor, eu vou ser bem direta. Se você tem algum aluno com TEA, com autismo na sua turma, tem algumas coisas que você precisa saber com urgência antes da próxima aula. E não é exagero, tá? É o básico para evitar crise, auxiliar teu aluno na aprendizagem e auxiliar de uma forma harmoniosa e gentil toda a turma por consequência. Seu aluno com autismo interrompe a aula, se movimenta, se levanta, corre em momentos inadequados ou age de uma forma diferente ao ser confrontado, ele pode não entender as regras sociais da mesma forma que os colegas. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que ele seja mal educado ou que ele esteja sendo desrespeitoso com o ambiente, com o professor. Simplesmente ele tem uma forma diferente de entender essas regras e elas precisam ser colocadas para ele de uma forma pouco mais clara, de uma forma explícita. O que fazer para melhorar isso? Esse é o ponto, né? O ponto-chave. O que a gente vai fazer com isso? A primeira coisa, então, né, é refletir o que pode ser feito nesse ambiente de escola, especialmente de sala de aula, para tornar esse ambiente e essas regras mais previsíveis e visíveis, que é o mais importante para a pessoa com TEA. A visibilidade do que se espera dela. Por exemplo, se é uma criança pequena, tá? Vamos pensar numa criança de 4, 5 anos até uns 8, 9 aninhos, né? Nessa faixa etária. O que é o ideal, então? O que ajuda muito numa sala de aula? Uma rotina visual com imagem em tamanho grande, folha A4, cada passo da rotina, e isso pode ficar embaixo do quadro em forma de varal, com prendedorzinho, aonde ela vai saber, aqui é isso, chegada, tirar o caderninho, sei lá, a folhinha, hora do lanche, fila, tudo ordenadinho. E sobre o que se espera em termos de comportamento, né, dentro da sala de aula, a mesma coisa. Colocar ou do lado do quadro ou embaixo, junto com essa rotina, os comportamentos esperados. Então, levantar a mão para falar, pode ter uma mãozinha levantada, né? E a imagem de um professor, então, indicando que a criança pode falar. Pode ter o por favor, o com licença, até mesmo o ficar sentado, né? Porque tem momentos que é muito importante que a criança esteja sentada para aprender, né? Faz parte do comportamento de sala de aula, o estar sentado. Então, com esses indicativos visuais, a nossa criança vai ficar muito mais orientada e entendedora, então, do que se espera dela naquele ambiente. Meu aluno não consegue realizar as atividades que eu proponho. E sim, ele pode não aprender do mesmo jeito, não aprender pelo mesmo caminho que as outras crianças. E tá tudo bem. Talvez ele precise de apoio visual, de mais tempo, de instruções mais claras, visíveis, por etapas. E isso não é falta de capacidade, isso é apenas uma forma diferente de aprender. E agora, vamos pensar junto, o que a gente pode fazer então para melhorar isso, para auxiliar esse nosso aluno a aprender? A primeira coisa sempre é refletir. Quem é esse aluno e como eu posso fazer para auxiliar ele a aprender melhor? Um exemplo bastante importante quando a gente está falando de alunos com autismo é o apoio visual. Então, instruções claras, objetivas. Se é uma criança alfabetizada, colocar, em vez de um enunciado muito grande, por exemplo, um enunciado mais pontual, né? Direto ao que ele deve fazer. Se é uma criança alfabetizada, mas com um comprometimento maior, né? Um TEA nível 2, por exemplo, apoio visual. TEA nível 1 também precisa, mas a partir do nível 2 isso fica muito mais importante, né? Isso é muito mais necessário. Então, lá no enunciado, mesmo a criança sendo alfabetizada, colocar de uma forma bem objetiva, né? Sem frufru, sem todo aquele permeio ali, né? Que se coloca, porque é importante para as crianças neurotípicas realmente conseguirem fazer toda uma leitura, tirarem dessa leitura o que realmente importa. Mas para a criança com TEA, isso fica abstrato demais. Então, um enunciado
curto, objetivo e conforme o aluno com TEA, o apoio visual, as imagens, né? Então, o enunciado escrito e a imagem que representa aquilo. Isso facilita o entendimento. Diminuir quantidades também. É muito comum crianças com TEA terem dificuldades no planejamento motor. Então, muitas vezes sabem ler muito bem, escrevem, né, com letras inclusive às vezes muito lindas, né, letras desenhadas, mas esse planejamento cérebro-mão, ele é mais lento. Então, entre o que ela pensou e a escrita, tem um delay. Então, ela vai cansar muito rápido essa escrita, né, essa mão, e ela vai demorar muito. Então, dando menos atividades para ela, ela vai ter uma possibilidade muito maior de conseguir concluir essas atividades, né, e não se frustrar, porque ela tem capacidade, né, a questão é a forma como ela entende, a forma como ela consegue expressar essa capacidade. Seu aluno se irrita com frequência na sala de aula, fica agitado, desconfortável. Pois é, o barulho da sala de aula para a criança, para a pessoa com autismo, ele pode ser insuportável, literalmente, gente. Todos esses sons podem ser insuportáveis para essa criança com TEA. Alunos com TEA, muito comumente, pessoas com TEA, né, independente do ambiente, eles podem ter, né, hipersensibilidade auditiva. O que é isso, né, gente? Isso é o sentir uma dor, inclusive física, por um barulho de arrastar uma cadeira, crianças falando ao mesmo tempo, alguém batendo na porta da sala de aula para dar um recado, o sinal da escola, mesmo quando esse sinal é muito leve ou é uma música, isso pode incomodar de tal forma essa criança que ela chega a ter dor realmente física, e aí ela vai ter uma reação, que vão ser essas manifestações, então, de irritabilidade, né, de agitação, que muitas vezes são incompreensíveis, mas que tem um fundo. Isso não vem do nada, isso aconteceu alguma coisa que a gente não percebe, mas que para aquela criança foi muito grave. O que a gente faz para melhorar isso? Esse é o ponto, né? Como a gente vai agir então? A primeira coisa, gente, é refletir, tá? Bom, a nossa criança, então, ela se agita, ela fica incomodada, ela fica assim visivelmente irritada, né? Ela faz estereotipia, ela fica balançando perna, ou daqui a pouco ela até joga um lápis no chão, alguma coisa assim um pouco mais grave. Em que momento? Primeiro é mapear, né? Então, é quando toca o sinal. Bom, então sabemos, né? Sempre que toca o sinal, a nossa criança fica agitada, põe o dedo no ouvido, faz algo, né? Fica visivelmente mal. Bom, vamos pensar sobre esse sinal, né? O que dá para fazer? A gente vai tentar ajustar um abafador para nossa criança? A gente vai pedir, então, né, para que se mude esse sistema, que não tenha mais o sinal? Bom, se o problema é esse, a gente vai mapeando o que está realmente incomodando e despertando esse comportamento, causando essa hipersensibilidade, e vai pensando, então, nas possibilidades. Uma possibilidade é o abafador, né? Os fones abafadores de som. Nem toda criança se adapta, mas é uma ótima opção. Outra seria um cantinho, né? Sei lá, um cantinho tranquilo para ela, talvez até numa outra sala, né? Com um ambiente azul bem clarinho, que costuma acalmar a criança, com algumas almofadas, ou se ela tem alguma preferência sensorial, né? Uma bolinha para ela apertar, imagens ali mostrando para ela como se acalmar, ou dar uma volta e tomar uma água. A gente tem que ver ao longo, então, desse processo, o que é melhor para aquela criança. Isso é totalmente individualizado e personalizado. Mas a primeira coisa é perceber que momentos que acontece, o que acontece antes que disparou esse comportamento, qual foi o som, qual foi o barulho, né? E aí pensar essas estratégias, como por exemplo, o abafador, o cantinho da tranquilidade, né? Um cantinho do sossego, ou dar uma arejada na cabeça, tirar a criança do ambiente, depois retornar ela. Mas as estratégias, elas têm que ser pontuais, individualizadas para aquela criança, para aquele contexto, e para ajudar ela com aquilo que está perturbando ela auditivamente na sala de aula. Se ele se isola, se agita, grita, chora, isso não é manha. Isso é a forma que ele encontrou para dizer que está cansado, que está demais para ele sensorialmente, enfim, ou que ele não está conseguindo. O que fazer para melhorar isso? Primeira coisa é, voltando, né, sempre refletir. O que está causando isso? Esses comportamentos, eles sempre têm um disparador. Então, como no exemplo anterior, né, às vezes de um excesso, a folha está cheia de coisa. Isso fica poluído visualmente, sensorialmente para essa criança. E ela fica realmente, gente, internamente num desespero. E aí ela vai ter esses comportamentos,
né? Ela vai estar comunicando de uma forma que não é a forma nossa usual, que aquilo tá demais, ou então tem muito barulho, por exemplo, né? E aí ela vai ter um comportamento. Todo comportamento diz alguma coisa. Todo comportamento é comunicação. Então, esse mapeamento, em que momentos esse aluno fica agitado, em que momento ele chora, ou ele grita, ou ele faz um movimento de fuga, né? De fuga de demanda, ele levanta, né? Todos esses comportamentos, na verdade, são, de certa forma, fugas de demandas excessivas. É o barulho, é o excesso de coisa ali para fazer, sei lá, tem 4 folhas, o quadro tá cheio, o quadro tá todo com a mesma cor, né? Ele tá cheio, a nossa criança é alfabetizada, por exemplo, e o quadro tá cheio e tá tudo escrito com a mesma cor de giz. Isso vai ficar muito confuso visualmente para a nossa criança. Então, pode ser esse um disparador, né? O que eu tô tentando dizer é que tem que mapear disparador. Tá, então a nossa criança tem esse comportamento sempre que o quadro tá cheio. Bom, vamos pensar numa estratégia para deixar esse quadro mais fácil de ser visualizado. Um parágrafo de outra cor, né? Diminuir, escrever menos, apagar, depois fazer de novo, enfim, né? Se pensa em estratégias que diminuam essa sobrecarga e aí a gente observa, diminuiu esse comportamento, bom, então era tal coisa. E assim a gente consegue ir adaptando o ambiente para a nossa criança aprender da forma dela e de uma forma mais fluida, mais leve, né? Que evite esse tipo de comportamento que está tentando comunicar o que não tá bom. Você se sente frustrado ou frustrada porque prepara uma aula com todo amor, toda dedicação, mas percebe que não atinge alguns alunos? Pois é, mas fica tranquilo ou tranquila. Isso acontece. E o que você precisa? Você não precisa saber tudo, mas você precisa estar disposto, estar aberto para aprender e modificar algumas coisas. Primeira coisa, e a mais importante, não dá para ficar esperando um diagnóstico de uma criança para daí modificar a forma de preparar a aula para ela, modificar a forma de ensinar ela. Primeiro passo, gente, seguindo nessa sequência de não esperar diagnóstico, é ir ao encontro do desenvolvimento. Diagnóstico, gente, ele é um ponto, se for necessário, né, essa criança tem um diagnóstico, ela vai ter, mas o diagnóstico, ele tá numa outra alçada, né, ele tá lá na saúde, ele tá lá com o médico, na escola, o que a gente precisa? Entender o nosso aluno. Como é o desenvolvimento desse aluno? Bom, esse aluno não entende se tem uma folha cheia, né, um enunciado de 5 linhas para a solução de um problema. Então, a gente vai diminuir esse enunciado. Esse aluno está em fase de alfabetização, mas ele está muito atrasado, né? Ele está lá pensando, né, que nem uma criança de jardim. Tem um desenho, por exemplo, da figura humana ainda desestruturado, está com 8 aninhos, mas faz uma cabecinha e os bracinhos e as perninhas saindo da cabeça. Isso é um exemplo, tá? Ou seja, isso está dizendo o quê? Que essa nossa criança, ela está muito anterior ao período de alfabetização. A gente vai trabalhar, sim, letras, vai trabalhar, né, para potencializar o desenvolvimento dela, mas entendendo que esse desenvolvimento ele está anterior ao ano escolar e à idade cronológica dela. Então a gente vai adaptar as atividades, a gente vai voltar com atividades anteriores a essa idade e esse ano escolar. Isso, gente, não é, mas tô saindo do objetivo do ano. Não, tu tá indo ao encontro daquela criança. E tu consegue justificar isso, né? Bom, a gente tentou isso, essa criança não tá de acordo com o que se propõe, enfim, um segundo ano, por exemplo, de ensino fundamental. Então a gente retorna e vai fazer as atividades adaptadas para o desenvolvimento dela. Talvez ela não tenha diagnóstico ainda, talvez ela nem vá ter, talvez vai ter, né? O que importa dentro da escola, no ambiente pedagógico, é a aprendizagem. Como ela aprende? Que nível ela tá? O que a gente vai fazer para ela aprender? Talvez vai levar muito mais tempo que os colegas, talvez vai ter que ser de uma forma totalmente diferente, talvez o processo de alfabetização, por exemplo, pensando em alfabetização, vai levar muito mais tempo, né? Enfim, tem muitas possibilidades. Mas o que a gente pode fazer
hoje por aquela criança. Hoje a gente pode ver quem ela é e planejar de acordo com o que ela consegue nesse momento, e não com um planejamento geral ou com essa espera de um laudo. Mas ela não tem laudo. Sim, não tem, mas ela é um sujeito e ela tem um perfil de desenvolvimento, e a gente vai trabalhar com esse perfil de desenvolvimento. Então, professor, a inclusão, ela não começa com grandes coisas, com grandes estruturas e grandes mudanças. A inclusão começa com pequenas ações no dia a dia, no planejamento, no olhar para o teu aluno. E essas mudanças, elas precisam começar antes da próxima aula. Você, professor, pode fazer a diferença na vida do teu aluno com autismo. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que tu achou, como é que são tuas aulas, se tu tem aluno com autismo, como é que tu faz. Vou ficar muito feliz em ler teus comentários e conversar contigo sobre essa temática. Vamos juntos construir uma escola mais inclusiva, mais afetiva, mais empática. Vamos construir a inclusão juntos, com humanização e amor aos nossos alunos com TEA. Um grande beijo e até o próximo vídeo.